Declaro instalada e aberta a sessão do Tribunal desta Comarca. Será submetido a julgamento o processo que o constitucionalismo liberal move contra o constitucionalismo democrático, sendo vítima declarada como a própria humanidade. Com a palavra, a parte autora. Excelentíssima juíza mediadora das ideias, o constitucionalismo liberal, por meio de sua tradição histórica e o espírito individualista, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a ação de responsabilização histórica em face do constitucionalismo democrático. Esse autor nasceu gloriosamente no século XVIII sob o clarão das luzes e o brado revolucionário, que clamavam por liberdade, igualdade e fraternidade. O seu intuito sempre foi claro: limitar o poder do Estado e resguardar o indivíduo contra a tirania. Economicamente, segundo Adam Smith, significava defender que o interesse individual, livre das interferências excessivas do Estado, leva ao bem-estar coletivo através da mão invisível do mercado, e promove a divisão do trabalho para aumentar a produtividade, e defende a propriedade privada e também o livre comércio como condições para a prosperidade. Durante o século XIX e o século XX, o autor, com sobriedade filosófica e disciplina econômica, garantiu que os cidadãos pudessem dispor livremente de sua vida, propriedade e contratos sem intromissão estatal. O réu, toda a vida, surgindo no calor do século XX, ousou questionar esta ordem natural, a partir de uma retórica inflamada de justiça social. O réu corrompeu o sagrado princípio da liberdade, impondo um Estado interventor, regulador, distribuidor, que transformou a sublime autonomia individual em mera engrenagem de coletivismos utópicos. Desde então, a sociedade encontra-se asfixiada por constituições extensas que prometem mais do que podem cumprir. O réu, com seu keynesianismo de botequim, introduziu direitos sociais inflacionados e programas de bem-estar que geram déficits, burocracia, paradoxalmente novas formas de desigualdade. O constitucionalismo democrático distorce o ideal de constituição, transformando-a em catálogo de promessas irrealizáveis, gerando frustração cívica, o excesso de garantias sociais e, embora disfarçado de dignidade, inibiu a liberdade individual, sufocando o mercado e a responsabilidade pessoal. O coletivismo do réu serve na prática como um instrumento de manipulação política, legitimando o populismo e corroendo a confiança no pacto constitucional. O autor insiste que a causa dos desafios do século XXI é a existência do intervencionismo estatal e na negação do livre funcionamento das forças de mercado. Ante o exposto, requer o autor o reconhecimento da responsabilidade histórica do constitucionalismo democrático para ter desvirtuado a essência da Constituição. A declaração de que apenas a ordem liberal, fundada na liberdade individual, prosperidade privada e Estado limitado, pode garantir a sobrevivência da civilização ocidental. A condenação simbólica do réu a devolver ao indivíduo a centralidade usurpada pelo coletivismo. Com a palavra, a parte ré. Excelentíssima juíza mediadora, deve-se reconhecer que o autor, o constitucionalismo liberal, de fato prestou relevante serviço à história, limitou o poder absoluto dos monarcas, criou a noção de separação de poderes e consagrou liberdades civis. Entretanto, esqueceu-se do essencial: o indivíduo isolado não vive no vácuo, mas em sociedade. O autor acusa o réu de excesso de direitos sociais, mas cabe lembrar que tais direitos não são luxo, mas condição mínima para o exercício real das liberdades individuais. De nada adianta garantir liberdade de imprensa a quem não tem acesso à educação ou liberdade de contratar a quem não possui sequer pão na mesa. O autor defende a liberdade individual, mas ignora que, sem condições materiais, essa liberdade é privilégio de poucos. O réu, inspirado no keynesianismo, demonstrou que apenas com a intervenção equilibrada do Estado é possível superar crises, promover emprego e assegurar dignidade. Torna-se irônico como a elite econômica que tanto busca livrar-se das amarras do Estado, a ela recorre para superar períodos de crise do capitalismo como a de 1929. Portanto, o mercado não se autorregula, por vezes precisa da interferência do Estado para não colapsar em sua própria arrogância. O autor chama o réu de coletivista, mas o que o réu defende é o princípio da solidariedade. Nenhum ser humano deve ser reduzido a um átomo isolado de mercado.
A dignidade da pessoa humana exige um Estado social, que não é tirano, mas guardião da justiça distributiva. Quanto à acusação de populismo, o réu devolve a crítica. A hipocrisia neoliberal reside justamente em defender Estado mínimo para o povo, mas Estado máximo para o mercado, como o resgate de bilionários em crises financeiras e isenções fiscais coletivas. Portanto, atestamos que o constitucionalismo liberal foi importante, mas incompleto. O constitucionalismo democrático surgiu como resposta às desigualdades produzidas pela ordem liberal, sem o qual a liberdade seria mera formalidade burguesa. Não há contradição em unir liberdade e democracia, a evolução. O liberalismo sem democracia é a opressão da elite. É preciso pensar no conjunto para o progresso social, garantindo ao poder popular sua soberania nas decisões políticas. Assim, voltamos ao constitucionalismo liberal, corresponde a um retrocesso na ordem política. A acusação pode chamar sua testemunha. A parte autora chama Friedrich August von Hayek. Doutor, o senhor, enquanto polímata, economista e teórico neoliberal, poderia nos dar uma aula sobre a evolução do constitucionalismo no Brasil e a importância da retomada do liberalismo clássico no século XXI? Senhor, meu entendimento é que as crises seriam consequências de ações anteriores do Estado tomadas em função de um pensamento dominante de quem ocupava o poder e que muitas vezes geravam externalidades não previstas. E como consequência, esse tipo de interferência diminuía o dinamismo econômico e reduzia o potencial do mercado e do capitalismo. O constitucionalismo liberal sempre foi o alicerce de sociedades livres. A ideia de Constituição não nasceu para listar favores ou benesses sociais, mas para limitar o poder do governante. No Brasil, em 1824, ainda se via uma Constituição impregnada de desconfiança contra o povo, dando plenos poderes para o absolutismo do monarca por meio de sua atenção pelo poder moderador para regular os demais, rompendo com a igualdade entre poderes. Não foi a única Constituição a ser outorgada, como também foram as de 1937 e de 1967, sob regimes ditatoriais que anularam os direitos fundamentais da primeira dimensão. E como o senhor descreveria o impacto do constitucionalismo democrático no Brasil? Jovem, trata-se de uma corrente que, inspirado por ideologias igualitárias, acreditou que a Constituição poderia redesenhar a realidade econômica. Mas a economia, senhores, não obedece a decretos. O conhecimento está disperso na sociedade, nas escolhas livres de milhões de indivíduos. Quando o Estado tenta concretizar essa ordem espontânea em políticas sociais e planos econômicos, destrói o que é de mais vital, a liberdade de cada um decidir. Assim, a Constituição de 1988, ao pretender ser cidadã em seu projeto coletivista, as instituições se fragilizaram, muitos gastos públicos. O excesso de promessas democráticas abriu espaço para populismos e instabilidades. Doutor Hayek, se acalme ou você será retirado do tribunal. A parte ré chama Karl Lowenstein para depor. Doutor, o que teria a dizer sobre o depoimento do Dr. Hayek? Com todo respeito ao professor Hayek, o liberalismo clássico e o neoliberalismo falharam. Liberdade formal sem condições materiais é um privilégio. O constitucionalismo liberal cria belas constituições no plano normativo, mas sem a mediação democrática, elas se tornam nominais ou semânticas. O povo brasileiro, por séculos, foi chamado soberano, apenas no discurso. Na prática, permaneceu como massa manobrada por elites econômicas e políticas. O constitucionalismo democrático surge para corrigir essa lacuna. Ele transforma a Constituição em instrumento normativo efetivo, aproximando texto e realidade. Direitos sociais não são capricho, são mecanismos para que a liberdade seja real, a educação gratuita, a saúde pública, a previdência social. Tudo isso permite que o indivíduo deixe de ser refém da miséria e se torne verdadeiramente cidadão. Sem essa base, a Constituição não passa de retórica. Em 1891, a Constituição republicana caminhou para o modelo liberal, mas na prática manteve-se nominal, direitos individuais restritos a uma minoria, enquanto a massa permanecia excluída. O verdadeiro desafio brasileiro sempre foi estes: constituições que não se efetivam, que ficam no papel, descoladas da realidade social. Afirmei em meus estudos que uma Constituição só é legítima quando possui força normativa, ou seja, quando estrutura o poder e garante sua limitação na prática. No Brasil, a Constituição de 88 é o primeiro texto que se esforça em ser normativa. Amplia a participação, fortalece instituições, cria freios reais contra o arbítrio. Critica-se que seja extensa ou programática, mas pergunto: não é melhor um catálogo extenso que procura aproximar-se da realidade do que constituições minimalistas que abandonam a maioria à própria sorte? Por isso, senhores, a democracia não é apenas um regime de liberdades, é uma ordem constitucional
que se arma para proteger também os direitos sociais e econômicos, sem os quais a liberdade se torna privilégio e a Constituição mera folha do papel. A Corte reconhece: liberdade sem igualdade é privilégio, e igualdade sem liberdade é tirania. Mas juntas, liberdade e democracia fazem da Constituição uma força, uma fortaleza contra a opressão.